sobre esse caso de Gravataí, tá? Gente, 3 craques do futebol brasileiro foram condenados à prisão recentemente pelo Tribunal de Justiça Gaúcho por deverem, por dívidas de pensões alimentícias. Os valores ainda não foram pagos, hein? E todos seguem soltos. E aí vem um questionamento. Se ao invés do Douglas, maestro pifador, do Undershow, do Douglas Costa, se fosse o Tiri devendo pensão, o Tiri, nosso cinegrafista de estúdio, já estaria em cana, né? Com certeza. É ou não é? Se fosse o Christian que está aqui comigo, devesse pensão alimentícia, duvida que ele estaria em cana? Se fosse comigo até, já estaria lá, né? Vendo só, nascer quadrado. Pois o repórter Matheus Goulart conversou com uma advogada para tentar entender esses casos que têm prisões decretadas, prisões preventivas, porque no Brasil a única coisa que realmente leva para a cadeia é dever pensão alimentícia. E nesses 3 casos, o Douglas, que jogou no meu time lá em São Paulo, jogou no meu outro time aqui também, o Undershow, que também jogou na dupla Grenal, o Douglas Costa, estão livres, leves e soltos. Acompanhe a reportagem. A justiça mandou prender Douglas Costa, Douglas dos Santos e Undershow, que passaram pelo futebol gaúcho com prazo de 1 mês. Mas de acordo com essa advogada especialista em direito de família, a prisão pode ser mais curta ou sequer acontecer, caso eles paguem os valores devidos. Muitas vezes a prisão a gente utiliza esse mecanismo exatamente para forçar esse devedor a pagar. Então, na prática, muitas vezes o mandado de prisão ele é expedido e quando esse devedor ele recebe o oficial de justiça, ele quita a dívida. Então, ele não é preso. Anderson de Abreu Oliveira, o Undershow, que defendeu Grêmio e Internacional, deve mais de R$ 1 milhão em pensão alimentícia. Douglas Costa, que jogou em Porto Alegre em 2021, deve R$ 492 mil. O atleta teve o contrato rescindido com um clube australiano 2 semanas atrás. No ano passado, a 6ª Vara de Família de Porto Alegre mandou prender Douglas dos Santos, vencedor de Copa do Brasil e Libertadores pelo Grêmio. O valor do débito na época era de R$ 26 mil. Os mandados de prisão contra os atletas continuam pendentes de cumprimento. Ou seja, os 3 estão soltos e podem ser detidos por autoridades de todo o país. Os mandados são válidos por 2 anos. Em caso de débito de pensão, também pode ser decretada a penhora de bens do devedor. A advogada explica ainda que o valor da pensão é definido pela Justiça, que avalia caso a caso. O juiz ele avalia as condições financeiras de quem deve pagar a pensão e as necessidades de quem vai receber. Então, inclusive, quem não tem vínculo de emprego, quem é desempregado, tem a obrigação de prestar alimentos. Ainda assim persiste ela. Então, isso não exonera da obrigação de pagar alimentos para o filho. Os 3 estão onde? Douglas Costa, pelo jeito, ainda está fora do Brasil, né? Mas o Douglas, grande meio-campo, também foi campeão da Libertadores pelo Corinthians, campeão mundial pelo Corinthians também, em 2012. Jogou no Grêmio, campeão da Liberta pelo Grêmio também. O Undershow, o Douglas deve 26, né? Undershow 400 e poucos mil reais e o Douglas Costa R$ 1 milhão. Gente, eu duvido. Eu não vou falar o que eu apostaria, porque o horário não me permite. Mas eu duvido que eles não tenham esse valor para pagar a dívida com relação às pensões alimentícias. Eu duvido. Eles podem até falar, o que esse gordo desgranhento tem a ver com isso? É minha vida? Não, não é. Porque por trás de tudo isso, tem crianças. As pensões são para os filhos, né? E não tem ex-filho. Tem ex-mulher, não é? Ex-filho, até que me prove o contrário, eu não conheço um. Ah, esse daí é ex-filho do fulano de tal. Essa daí é ex-filha do fulano, né? E na hora de fazer é tão bom, né, gente? Ô, não é, Tiri? Você fez quantos, Tiri? Oi?
Quantos filhos você tem? Tem 5. Sim, o Tirigó não tinha TV. O Douglas Costa, 500 mil ou 1 milhão? Eu tinha visto 1 milhão. Meio milhão? O Undershow deve 1 milhão, o Douglas Costa menos de meio milhão, 400 mil, e o Douglas, maestro pifador, deve 26 mil reais. Eu duvido que eles não tenham essa grana. Duvido. E aí não paga por quê, hein? Me diga, por que não paga? Por que peita a justiça? Porque todo mundo sabe que se dever pensão alimentícia nesse país, vai para grade. Não tem, né? Não tem conversa, não tem, gente, é para grade. Agora, para grade para quem? A outra pergunta que eu deixo, para mim, para o Tire, para você aí, você da nossa audiência, coloca o QR Code. Todo mundo já deve conhecer alguém, que passou pelo enrosco de ficar devendo, né, pensão alimentícia e quase ir para a cadeia. Se é um cidadão comum, estaria em cana. Dentro do território nacional, porque o Douglas está fora do Brasil, não o Douglas Costa, esse Douglas aí. Né? Tá no Brasil. O Undershow está no Brasil. O Douglas não tem uma marca de cerveja, inclusive? Lançou aqui no Rio Grande do Sul, não lançou? Há uns anos. Gente, pelo amor de Deus, né? Não dá, né? Ah, mas Mota, você também paga? Eu pago, pensando o Gael. Né? Inclusive, a produção do Boa Tarde entrou em contato com os advogados dos citados atletas, ou ex-atletas, né? Porque tem um nativo ainda, que é o Douglas Costa, os outros 2 já pararam de jogar, já penduraram as chuteiras. As defesas dos citados não quiseram se manifestar porque os processos correm em segredo de justiça. Que barbaridade. Mas já corre em segredo de justiça, mas as prisões foram anunciadas, né? A decretação das 3 prisões já foram anunciadas. Repito, será que também, se fosse, né, um porteiro, um pedreiro, um vigia, não é verdade? Cadê? Deixa eu até uma palavra mais de know-how do Matheus Goulart, que está aqui no telão da gente. Matheus, não sei se você conhece alguém que já passou por isso, mas é questionável essa situação de 2 ex-atletas, um atleta ainda em atividade, devendo pensão alimentícia. Não dá para alegar que não tem dinheiro, né, Matheus? Boa tarde. Boa tarde, Mota. Boa tarde, Rio Grande. Essa advogada com quem a gente conversou na matéria, inclusive disse que os valores estipulados pela Justiça são correspondentes à renda dos devedores, ou à renda dos pais das crianças. Então esse valor foi calculado e eles, em tese, correspondem às rendas deles, do Douglas Costa, do Douglas dos Santos, ou do H10, e também do Undershow. E uma questão importante, Mota, que não entrou na matéria, é que 2 anos atrás havia mandados de prisão também por dever pensão alimentícia para Douglas Costa e também para Undershow. O que aconteceu desde então a gente não sabe porque o caso tramita em segredo de justiça na 6ª Vara de Família, mas eles tiveram os mandados renovados agora neste ano de 2025. E olha, eu até que eu queria queimar a língua, mas eu não acredito que nenhum deles vai em cana, hein? Nenhum deles, nem o Douglas, o maestro pifador, nem o Douglas Costa, que teve o contrato rescindido lá na Austrália também, foi longe para jogar bola, hein? Foi longe, hein? Lá na Oceania. Né? E nem o Undershow. Que barbaridade, né? Que barbaridade. Você aí, tá do outro lado da tela, nossa audiência. Eu tenho a minha opinião, cada um tem a sua, mas a mais importante de todas é a sua opinião. O que você acha a respeito disso? Fosse você devendo pensão alimentícia, já estava em cana, né? Já estava comendo a quentinha no xadrez, já estava enjaulado, estava na grade. E por que isso não acontece com essas 3 figuras marcantes do futebol gaúcho, futebol brasileiro e mundial? Por quê?